A oração de 2 minutos, que toca o céu e alivia sua alma. Agora, o instante em que a alma clama é aquele momento em que o peso invisível se torna insuportável e a pessoa percebe que, se não erguer a voz, mesmo que em silêncio, o coração pode desabar. Não é um grito visível, não é um clamor que se ouve com os ouvidos, mas um estremecimento interno, uma súplica que nasce das entranhas e se lança para além do que a razão pode organizar. Esse instante é único porque reúne tudo o que somos em um só movimento. As dores antigas, as memórias que ainda ardem, a ansiedade que se mistura com o presente e a esperança que insiste em sobreviver mesmo quando tudo parece perdido. É nesse ponto de tensão que a oração se torna não apenas uma escolha, mas uma necessidade vital, como o ar que sustenta o corpo. O instante em que a alma clama não espera convenções, não se prende a fórmulas, não depende de ensaios. Ele acontece na exatidão do agora. Quando a alma percebe que precisa tocar o eterno para não se afogar no transitório. Há uma intensidade quase impossível de descrever quando o ser humano chega a esse limite. É como se houvesse um véu fino separando a vida da desistência, a luz da escuridão, e a oração surgisse como a única ponte capaz de sustentar o passo. Esse clamor não é planejado, não é ensaiado. Ele explode do íntimo, ultrapassando toda a lógica humana. Mesmo filósofos como Descartes, que buscavam fundamentos racionais para a existência, reconheceram que há experiências que não se explicam pela razão. O que ele chamou de dúvida metódica encontra sua resposta não apenas no pensar, mas no clamar. Porque no clamor, o ser humano encontra a si mesmo diante de algo maior. A alma que clama não argumenta, não debate, não questiona. Ela se entrega. E nessa entrega, encontra um poder que transforma. Esse instante não acontece apenas em grandes tragédias, mas também no silêncio comum da vida. Quantas vezes a pessoa se encontra em um quarto escuro, olhando para o teto, e sente a angústia apertando como uma mão invisível? Quantas vezes está no meio de uma multidão e mesmo rodeada de vozes, sente-se só, como se ninguém fosse capaz de perceber o deserto interno? É nesse contexto que a alma clama, não com palavras elaboradas, mas com a força da necessidade. É um clamor que diz sem dizer, que fala sem articular, que ora mesmo quando não encontra frases. São nesses momentos que o Espírito Santo intercede com gemidos profundos, traduzindo para Deus o que o coração não consegue expressar. O clamor da alma é uma linguagem universal que o céu entende. O instante em que a alma clama é também o momento em que os neurotransmissores se agitam no corpo. Quando a ansiedade dispara adrenalina e cortisol, acelerando o coração e turvando o pensamento. Mas a oração, nesse ponto, atua como um antídoto, ativando circuitos de esperança e confiança. A ciência mostra que a oração regula dopamina, serotonina e endorfina, trazendo sensação de alívio, clareza e paz. O corpo responde à fé como responde a uma respiração profunda em meio ao caos. O coração desacelera, o cérebro reencontra foco, a alma repousa. Não é apenas psicológico, é fisiológico e é espiritual, porque toca todas as dimensões do ser humano ao mesmo tempo. Essa convergência revela que o clamor não é fraqueza, é mecanismo de sobrevivência que conecta ciência e fé na mesma experiência. Mas por que Deus responde ao clamor da alma? Porque Ele não ignora a dor que se manifesta de forma verdadeira. As Escrituras mostram que o Senhor se aproxima dos que têm o coração quebrantado
e salva os de espírito abatido. O clamor é a prova de que ainda há vida, ainda há fé, ainda há busca. Mesmo quando as palavras falham, o ato de clamar é um testemunho de que a pessoa não desistiu de acreditar. Esse instante é a confissão silenciosa de que precisamos de algo maior, e é também o espaço em que a graça se derrama com mais intensidade. É o reconhecimento de que a vida não pode ser sustentada sozinha. É o passo em direção ao invisível que se torna concreto pela resposta que vem de Deus. Cada vez que a alma clama, há uma reconfiguração interna. A mente que estava mergulhada em confusão encontra uma direção, mesmo que não seja a solução imediata. O coração que estava em chamas de dor começa a experimentar um frescor de esperança. O corpo que tremia de ansiedade sente um peso sendo aliviado. Esse instante é transformador, porque une todos os aspectos da existência em uma só entrega. É o momento em que a eternidade toca o tempo e em que o ser humano encontra sua verdadeira identidade diante do Criador. O instante em que a alma clama não é fraqueza, é força escondida, é semente de fé germinando em solo árido, é prova de que a vida insiste em se conectar ao divino. Esse instante se repete de formas diferentes em cada pessoa. Para alguns, ele acontece em lágrimas silenciosas no meio da noite. Para outros, em palavras ditas em desespero durante uma caminhada solitária. Para outros ainda, em um pensamento rápido no meio do trabalho. Não importa como ele se manifeste, ele sempre carrega a mesma força. A força de ligar o humano ao divino. O clamor da alma é a confissão de que não somos autossuficientes, de que precisamos da presença de Deus para atravessar os desertos internos e externos. É nesse ponto que a oração curta, intensa e sincera se torna o grito mais poderoso, capaz de tocar o céu e transformar o coração agora. 2 minutos que mudam tudo parecem insignificantes para quem mede a vida apenas em horas e dias, mas se tornam eternidade quando a alma decide abrir o coração e se render por completo. Em apenas 120 segundos, algo acontece que ultrapassa a compreensão lógica. O tempo humano se alinha ao tempo divino. Há quem pense que orar exige longos discursos, listas intermináveis de pedidos ou repetições cansativas. Mas o que de fato transforma é a intensidade colocada em cada palavra, em cada respiração, em cada pensamento direcionado ao alto. 2 minutos de oração não são pequenos. São condensados de fé. São partículas de entrega que concentram a força de uma vida inteira. É como um raio que corta o céu em meio à tempestade. Breve, mas poderoso, iluminando a noite e revelando o caminho. Esse tempo curto é o espaço necessário para que a alma se alinhe ao coração de Deus. E é exatamente nesse intervalo que a transformação acontece. Ao pensar no valor de 2 minutos, percebemos como eles podem mudar destinos em situações simples da vida. 2 minutos podem evitar um acidente, salvar uma decisão errada, impedir uma palavra destrutiva, acalmar um coração prestes a se perder em explosões de raiva. Assim também na oração. 2 minutos podem evitar o colapso da alma, salvar o coração da amargura, impedir que a mente seja sufocada pela ansiedade, acalmar feridas invisíveis que pareciam sangrar sem parar. Quando esse tempo é entregue ao céu, ele não se limita ao relógio. Deus não mede em cronômetros. Ele mede em intensidade, em sinceridade, em entrega. 2 minutos diante dele podem equivaler a anos de reconstrução interior, porque o que vale não é a quantidade de palavras, mas a verdade que a sustenta. A oração em 2 minutos é o encontro da essência humana com o eterno.
sem distrações, sem máscaras, sem justificativas. É a verdade nua e crua do coração. 2 minutos que mudam tudo não precisam ser complicados. Podem ser uma frase repetida com fé. Podem ser um clamor simples. Podem ser o silêncio de alguém que apenas abre o coração e deixa que o Espírito Santo traduza as dores mais profundas em súplicas diante de Deus. A Bíblia mostra que muitas vezes foram orações curtas que moveram o céu. Um pedido de socorro, um clamor de libertação, um suspiro de confiança. O tempo não limita o poder da oração, pelo contrário, o torna ainda mais real quando é vivido com foco total. No mundo acelerado em que vivemos, onde cada segundo é disputado, parar por 2 minutos para se voltar ao Senhor é um ato de rebeldia contra a pressa. É uma escolha consciente de colocar o espiritual acima do imediato. É um testemunho de fé que transforma a mente e o coração. É nesses 2 minutos que a alma descobre que não precisa de muito para tocar o infinito. E o que acontece nesses 2 minutos é mais do que palavras. É uma reorganização interior. A ciência mostra que breves períodos de foco e entrega podem reconfigurar padrões mentais, liberar neurotransmissores que geram paz e clareza, reduzir a ansiedade e trazer sensação de esperança. 2 minutos de oração funcionam como um reset espiritual e neurológico, como se a mente e a alma fossem sintonizadas novamente com a frequência da fé. O coração que batia acelerado começa a desacelerar. A mente que estava confusa encontra clareza. A alma que parecia sem forças encontra uma centelha de vida. Esses 2 minutos não mudam apenas a forma como você se sente. Mudam também a forma como você vê o mundo, como interpreta os problemas, como enfrenta as dificuldades. É nesse curto espaço de tempo que a eternidade se infiltra no presente e o impossível começa a ser reconstruído. O poder desses 2 minutos está no fato de que eles são acessíveis a todos. Não importa onde você esteja, não importa sua condição, não importa sua bagagem de fé. Qualquer pessoa pode parar por 2 minutos e entregar seu coração a Deus. Essa simplicidade é o que torna essa prática tão transformadora. Não é preciso ser um grande pregador, não é preciso estar em um templo, não é preciso saber todos os versículos decorados. Basta parar, respirar e abrir a alma em oração. 2 minutos podem parecer pouco, mas quando colocados nas mãos de Deus, eles se tornam tudo. O instante mais importante do dia pode estar escondido nesses breves minutos. E é ali que a transformação começa, silenciosa, profunda e irreversível. O coração como templo imediato é a revelação de que não é necessário atravessar grandes distâncias ou esperar condições perfeitas para que a oração se torne real. O templo não está apenas em paredes de pedra ou altares consagrados, mas pulsa dentro de cada batida que insiste em viver. O coração humano é o lugar onde o divino deseja habitar. E quando a alma decide se abrir em 2 minutos de entrega, esse templo se ergue em silêncio, com colunas invisíveis que sustentam a fé. Não importa se a pessoa está em um quarto solitário, em uma rua movimentada ou em meio à dor que parece insuportável, o coração pode se tornar, naquele exato instante, a casa de Deus. Essa verdade retira desculpas, desarma justificativas e mostra que o acesso ao sagrado é imediato, direto e íntimo. Quando pensamos no coração como templo, lembramos que o sagrado não se limita ao espaço físico. Desde tempos antigos, as Escrituras anunciaram que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas deseja habitar no interior de cada pessoa. Oração é a chave que abre essa porta. É como se, ao orar,
a alma acendesse uma chama invisível dentro de si, transformando cada batida do coração em incenso que sobe ao céu. Essa chama não depende de rituais elaborados, mas da sinceridade. No momento em que a pessoa decide parar e abrir o coração, esse templo invisível se enche de presença, e a voz de Deus pode ser ouvida em meio ao silêncio. É nesse espaço íntimo que o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Há uma força incomparável em saber que esse templo está sempre disponível. Em um mundo que impõe pressa, filas, burocracias e exigências, saber que em apenas 2 minutos é possível abrir as portas do coração e transformar o interior em altar é uma liberdade que ninguém pode tirar. Essa consciência muda a forma como encaramos a vida. A oração deixa de ser evento distante e se torna prática diária, simples e possível. O coração, transformado em templo, já não é apenas órgão que bombeia sangue, mas espaço que bombeia fé, esperança e amor. Essa visão reorganiza a mente e o corpo, porque mostra que a espiritualidade não é um luxo, mas uma necessidade vital, que pode ser ativada em qualquer instante. Quando o coração se torna templo, até os maiores fardos podem ser aliviados. A ciência explica que momentos de oração reduzem a atividade das áreas cerebrais ligadas à ansiedade, trazendo calma e clareza mental. O coração físico responde com batidas mais equilibradas. O corpo libera substâncias que proporcionam paz e a alma encontra sentido onde antes havia caos. Esse movimento interior é a prova de que o templo não é feito de tijolos, mas de respiração, pensamento e entrega. É a união entre fé e ciência mostrando que, ao transformar o coração em templo, a vida inteira é reorientada. 2 minutos de oração podem converter um coração aflito em um espaço iluminado, capaz de sustentar a pessoa no meio das maiores tempestades. A ideia do coração como templo imediato também nos ensina sobre responsabilidade. Se o templo está em nós, não podemos delegar completamente nossa espiritualidade a outros. Pastores, padres e mestres espirituais têm papéis fundamentais, mas nenhum deles pode substituir o momento em que você fecha os olhos e deixa que o coração se torne altar. Essa responsabilidade é libertadora, porque mostra que não é preciso esperar o domingo, a missa, o culto ou a reunião. É possível encontrar Deus agora, no silêncio de 2 minutos, e permitir que o coração se torne o lugar de maior encontro que existe. É ali, dentro do templo imediato, que a oração curta, intensa e sincera toca o céu e traz o alívio que a alma procura. A pausa que reorganiza a mente é o segredo escondido dentro de cada oração curta, mas carregada de verdade. Vivemos imersos em ruídos constantes, notícias que sufocam, cobranças que esmagam e pensamentos que se atropelam. A mente corre como uma multidão desorganizada, e o coração se perde tentando acompanhar esse ritmo insustentável. É nesse cenário que a pausa de 2 minutos surge como um bálsamo. Ela não é apenas o silêncio externo, mas uma interrupção interior que realinha tudo o que estava fora de lugar. Quando alguém se permite parar para orar, mesmo por pouco tempo, interrompe o ciclo do caos mental e abre espaço para que a calma se infiltre, devolvendo foco e clareza. Essa pausa não é fuga, é resistência. É uma escolha consciente de colocar a fé acima da ansiedade, de colocar a confiança acima do medo. Esse ato simples de interromper a pressa cria novas conexões no cérebro. Estudos mostram que momentos breves de oração e meditação diminuem a atividade da amígdala, região ligada ao medo, e aumentam a força do córtex pré-frontal,
que ajuda a pensar com clareza e decidir com sabedoria. Em outras palavras, a pausa diante de Deus reorganiza o caos mental, transformando desordem em equilíbrio. A dopamina, associada à motivação, é regulada. A serotonina, que traz sensação de bem-estar, é liberada. As endorfinas, que aliviam a dor, suavizam o peso da alma. 2 minutos se tornam suficientes para que o corpo inteiro responda ao chamado da fé. A pausa não é ausência de movimento, mas um reposicionamento profundo que devolve a ordem ao interior. O que parecia insuportável se torna suportável. O que parecia incontrolável se torna administrável. Essa reorganização também tem uma dimensão espiritual. A Bíblia mostra que, muitas vezes, foi no silêncio que Deus falou mais alto. Elias, por exemplo, não ouviu o Senhor no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. A pausa abre espaço para essa brisa, para essa voz delicada que não compete com o barulho do mundo. Em 2 minutos de oração, a alma se silencia o suficiente para escutar o que o coração espiritual já sabia, mas estava encoberto pela confusão. A pausa organiza não apenas a mente, mas também a percepção do divino. Ela ensina que a pressa não é aliada da fé, que a correria não combina com revelação e que o silêncio diante de Deus é capaz de falar mais do que 1000 palavras repetidas sem foco. Essa pausa também traz força prática para o dia a dia. Quem aprende a parar diante de Deus, aprende também a lidar com as pressões da vida de forma diferente. O trabalho continua exigindo. Os problemas não desaparecem, mas o modo de encará-los muda. O que antes gerava desespero passa a ser enfrentado com serenidade. A pausa interior reorganiza as prioridades, lembrando que o essencial não é resolver tudo de uma vez, mas confiar passo a passo. Em 2 minutos de oração, a mente se esvazia do que é desnecessário e se concentra no que realmente importa. Essa reorganização evita decisões precipitadas, impede explosões de raiva, protege contra escolhas impensadas. A pausa diante de Deus se torna a ferramenta que protege não apenas a fé, mas também a própria vida prática. No fim, a pausa que reorganiza a mente não é perda de tempo, mas ganho de vida. É nesses breves instantes que o coração encontra fôlego, que a alma respira novamente, que a mente se acalma e o espírito se fortalece. Essa pausa não precisa de mais do que 2 minutos para ser poderosa, porque não depende de quantidade, mas de qualidade. É o momento em que o humano se desliga do caos para se ligar ao eterno, em que a desordem mental é substituída pela clareza espiritual. E ao reorganizar a mente diante de Deus, a vida inteira encontra novo equilíbrio, porque o que estava fragmentado começa a se alinhar, e o que estava perdido encontra direção. Entre razão e fé, existe uma ponte invisível que sustenta o ser humano nos momentos de maior fragilidade. A razão tenta explicar, medir, organizar, enquanto a fé ousa acreditar no que está além da lógica e se lança no desconhecido com confiança. Muitos acreditam que essas 2 dimensões são inimigas, mas a verdade é que elas podem se complementar de maneira surpreendente. A razão nos ajuda a compreender o mundo, mas a fé nos ajuda a suportá-lo e a dar sentido ao que a lógica não alcança. Quando a alma clama em oração, mesmo que por apenas 2 minutos, não abandona a razão, mas a coloca em diálogo com a fé. É nesse encontro que a clareza mental e a profundidade espiritual florescem juntas, criando uma experiência que transforma o interior. Filosofias antigas buscavam explicações para a existência e o propósito humano.
E mesmo mentes brilhantes como Descartes, que insistia em fundamentar tudo na certeza do pensamento, acabaram reconhecendo a limitação da razão diante do mistério da vida. A fé não nega a lógica, mas a ultrapassa, apontando para um horizonte mais amplo. Quando alguém ora, mesmo em um tempo breve, experimenta essa fusão. A mente continua consciente, raciocinando, mas abre espaço para o inexplicável, para o transcendente. A oração se torna o lugar em que o pensamento encontra descanso e a fé encontra expressão. Em 2 minutos, é possível perceber que razão e fé não são forças opostas, mas 2 asas que levantam o ser humano do chão da incerteza em direção ao céu da confiança. A experiência de unir razão e fé também tem impacto prático na vida diária. A razão ajuda a identificar o problema, a entender os riscos, a calcular os passos. A fé, por sua vez, fortalece o coração para dar o passo, mesmo quando os cálculos mostram que o caminho é arriscado. Sem razão, a fé pode se tornar cega. Sem fé, a razão pode se tornar fria e paralisante. A oração curta equilibra essas 2 forças, permitindo que o coração se incline ao mistério sem perder a lucidez, e que a mente permaneça clara sem sufocar a esperança. É nesse equilíbrio que a vida encontra sentido, porque não somos apenas lógica, nem apenas crença, mas a fusão viva de ambos. 2 minutos de oração podem alinhar essa balança, trazendo luz à mente e paz ao coração. Essa integração é também comprovada pela ciência moderna. Estudos sobre espiritualidade mostram que pessoas que cultivam momentos de oração apresentam maior clareza cognitiva, mais resiliência diante de crises e maior equilíbrio emocional. A razão encontra na fé um aliado para sustentar a saúde mental, e a fé encontra na razão um canal para organizar sua expressão. Quando alguém ora, ativa regiões cerebrais ligadas à empatia, ao autocontrole e à capacidade de encontrar significado. E isso mostra que a fé, longe de ser irracional, fortalece a própria estrutura da razão. 2 minutos dedicados a essa prática se tornam como uma ponte que une ciência e espiritualidade, lógica e transcendência, mostrando que a vida é mais completa quando ambas caminham juntas. Entre razão e fé, portanto, existe um espaço sagrado. Não é uma contradição, mas um encontro. A oração de 2 minutos se transforma nesse espaço, em que o pensamento reconhece seus limites e a fé assume seu lugar, completando o que a lógica não consegue sustentar. É nesse instante que a alma percebe que não precisa escolher entre pensar ou crer, mas pode unir as 2 dimensões e encontrar força em ambas. A razão aponta os desafios, a fé aponta as soluções invisíveis, e juntas elas criam um caminho de esperança, coragem e clareza. Essa ponte invisível, construída em silêncio diante de Deus, é capaz de reorganizar toda a vida em apenas 2 minutos de entrega sincera. A tensão do invisível é aquilo que acompanha cada pessoa quando se depara com situações que não consegue explicar nem controlar. Existe sempre uma realidade além dos olhos, um mundo que não se deixa medir por fórmulas, mas que se manifesta em pressentimentos, em sinais sutis, em acontecimentos que parecem coincidir de maneira tão precisa que seria impossível chamar de acaso. Essa tensão é como uma corda esticada dentro da alma, que vibra entre o medo e a confiança, entre a dúvida e a esperança. É nesse território do invisível que a oração encontra sua maior força, porque ela é a linguagem que ultrapassa o que é visível e se conecta ao que não se pode tocar. Quando alguém decide gastar 2 minutos em oração,
não está apenas falando ao vento. Está atravessando essa cortina invisível para se comunicar com o eterno. Viver sob a tensão do invisível não é algo novo. Desde os tempos antigos, os homens olhavam para o céu estrelado e sentiam a presença de algo maior, algo que não podia ser explicado. Filósofos, profetas e pregadores perceberam que há forças que moldam a vida sem serem vistas. Hoje, a ciência confirma que até mesmo dentro do cérebro existem realidades ocultas, processos invisíveis que controlam emoções, escolhas e estados de consciência. A oração, mesmo que breve, atua nesse território. 2 minutos diante de Deus reorganizam não apenas os pensamentos conscientes, mas também tocam camadas profundas da mente e do espírito. É por isso que a oração gera paz, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. O invisível é afetado antes que o visível se manifeste. Essa tensão também se revela no medo. O invisível muitas vezes assusta porque não pode ser controlado. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de não conseguir sustentar a vida. Mas o mesmo invisível que gera medo é também o espaço em que Deus age com maior poder. A fé não elimina a tensão, mas ensina a transformá-la em confiança. Quando o coração decide clamar, mesmo por apenas 2 minutos, essa tensão se torna ponte em vez de prisão. O invisível deixa de ser ameaça e passa a ser esperança. Porque aquilo que não se vê pode ser exatamente a resposta que está sendo preparada. A oração muda a forma como a alma interpreta a ausência de sinais, mostrando que o silêncio de Deus não é abandono, mas preparação. A experiência do invisível também é um convite à humildade. O ser humano, por mais racional e organizado que seja, não consegue controlar todos os aspectos da vida. Existem variáveis que escapam, circunstâncias que mudam sem aviso, perdas que acontecem sem explicação. A oração é a resposta humilde diante dessa realidade. É o reconhecimento de que não estamos no comando de tudo. Essa humildade, porém, não é fraqueza, é força, porque liberta a alma da ilusão de controle e a coloca nas mãos de quem realmente governa. Em 2 minutos de entrega, a alma aceita que não precisa ver tudo para crer, não precisa entender tudo para confiar. Essa atitude reorganiza não apenas a mente, mas também o coração, transformando a tensão em paz. A tensão do invisível nunca desaparecerá por completo, porque faz parte da condição humana. O que muda é a forma como lidamos com ela. Para alguns, ela gera ansiedade e desespero. Para outros, gera esperança e fé. A oração é a diferença entre esses 2 caminhos. Em apenas 2 minutos de entrega, a alma aprende a repousar na confiança de que o invisível não é caos, mas cenário de milagres em preparação. O que parecia ameaça se transforma em promessa. O que parecia silêncio se transforma em resposta. E o que parecia escuridão se transforma em luz. A tensão do invisível é, no fim das contas, a oportunidade de experimentar a grandeza de Deus em dimensões que os olhos não podem ver, mas que o coração aprende a reconhecer. Quando o corpo responde à oração, acontece algo que une espiritualidade e biologia em uma sinfonia invisível. Em apenas 2 minutos de entrega, o corpo inteiro começa a reagir como se tivesse recebido um comando de realinhamento. O coração desacelera, a respiração encontra um ritmo mais profundo, os músculos relaxam e o cérebro começa a liberar substâncias que alteram completamente a forma como nos sentimos. A oração não é apenas um exercício espiritual isolado da realidade física. Ela atravessa o corpo e toca as fibras mais íntimas do ser humano.
É nesse ponto que percebemos que orar não é apenas falar com Deus, mas também reorganizar o próprio corpo para que se alinhe ao propósito da fé. O corpo inteiro se torna testemunha daquilo que acontece na alma quando ela se abre diante do divino. A ciência moderna ajuda a compreender esse processo. Durante a oração, neurotransmissores como a serotonina e as endorfinas são liberados, trazendo uma sensação de bem-estar e alívio imediato. A dopamina, associada à motivação e ao prazer, encontra novo equilíbrio, alimentando a esperança e o foco. Essas reações químicas explicam por que uma oração curta pode transformar o estado emocional de uma pessoa em tão pouco tempo. 2 minutos não são apenas suficientes, são intensos o bastante para desencadear uma cascata de efeitos que atravessam a mente, o corpo e o espírito. Esse fenômeno confirma que a oração é um ato integral. Não afeta apenas a alma, mas também a carne e o sangue que carregamos. O corpo responde ao sagrado, porque foi criado para reconhecer e se harmonizar com o Criador. Essa resposta física também revela algo profundo sobre a unidade do ser humano. Não somos fragmentados em compartimentos isolados, mas um todo integrado. A dor da alma se reflete no corpo e a cura do espírito reverbera na carne. Quando alguém carrega ansiedade, o coração acelera. Quando carrega tristeza, o corpo adoece. Mas quando entrega tudo em oração, mesmo que em 2 minutos, o corpo encontra descanso. É como se cada célula fosse convidada a participar da oração, como se cada batida do coração se tornasse uma palavra dita ao céu. Esse alinhamento integral mostra que a oração é mais do que comunicação. É também cura. É o toque invisível de Deus reorganizando aquilo que parecia descontrolado. O corpo se torna testemunha física do encontro entre humano e divino. O testemunho das Escrituras confirma esse mistério. Quantas vezes Jesus não curava as pessoas, não apenas no corpo, mas também no espírito? A fé que surgia em uma palavra, em um toque, em uma oração curta, era suficiente para reorganizar o interior e manifestar-se no exterior. Quando alguém ora com sinceridade, ainda que brevemente, o corpo reconhece essa entrega e responde. Isso não significa ausência total de dor ou de problemas, mas significa que o corpo aprende a carregar o peso de forma diferente, sob a leveza da presença divina. 2 minutos de oração se tornam como remédio imediato, capaz de acalmar crises, trazer serenidade em meio ao caos e renovar a disposição para continuar caminhando. No fim, a resposta do corpo à oração é a prova de que fomos criados para a comunhão com Deus. Não existe divisão entre espiritual e físico quando a oração acontece, porque tudo em nós participa do mesmo ato de entrega. Em 2 minutos, o corpo deixa de ser apenas carne cansada e se torna templo vivo, respondendo ao toque do Eterno com sinais de paz, equilíbrio e renovação. Esse mistério é ao mesmo tempo espiritual e científico, humano e divino, e cada vez que se repete, testemunha ao coração que a oração não é apenas palavras lançadas ao vento, mas uma força real que reorganiza a mente, a alma e o corpo em direção ao equilíbrio que só o céu pode conceder. O fogo que não se apaga é a chama invisível que a oração mantém viva dentro da alma. Mesmo quando tudo ao redor parece escuro e sem direção, há um tipo de calor espiritual que não depende de circunstâncias externas, não se apaga com a dor, não se esgota com as perdas e não se extingue mesmo diante das maiores tempestades. Essa chama é o testemunho de que Deus habita no interior. E cada vez que a pessoa ora, mesmo por apenas 2 minutos, esse fogo é alimentado.
Ele não se acende de uma só vez, mas se mantém aceso porque é cuidado diariamente com atos de fé, com palavras sinceras, com silêncios cheios de entrega. O fogo espiritual não é feito de labaredas espetaculares, mas de brasas constantes que sustentam o coração em todos os momentos da vida. Esse fogo é diferente de qualquer emoção passageira. Emoções oscilam, se acendem e se apagam com rapidez. Mas o fogo da oração não se deixa manipular pelo ritmo das circunstâncias. Ele pode parecer pequeno, discreto, quase imperceptível, mas nunca deixa de arder. É como o fogo do altar, que no Antigo Testamento não deveria ser apagado de dia nem de noite, porque representava a presença de Deus habitando entre o povo. Hoje, esse altar está dentro de cada coração. E a oração curta é como a madeira que mantém a chama acesa. Em 2 minutos de entrega, a alma coloca combustível nesse fogo. E mesmo que o dia tenha sido pesado e cheio de lutas, o coração encontra calor suficiente para continuar acreditando. É esse fogo constante que diferencia a fé verdadeira da religiosidade vazia. A ciência ajuda-nos a explicar esse fenômeno sob outra perspectiva. O fogo espiritual se reflete em resiliência emocional. Pessoas que cultivam oração regular apresentam maior capacidade de enfrentar crises, menor índice de depressão e mais força para recomeçar após quedas. Isso acontece porque a oração ativa áreas do cérebro relacionadas à esperança e à perseverança. Em termos simples, a chama invisível da fé molda o cérebro a acreditar que é possível continuar. 2 minutos diários podem ser suficientes para manter acesa essa disposição de vida, funcionando como lembrete diário de que a alma não caminha sozinha. O fogo que não se apaga, portanto, não é apenas uma metáfora espiritual, mas também uma realidade biológica que fortalece o ser humano por inteiro. Esse fogo também é sinal de identidade. Assim como a chama de uma vela distingue a escuridão ao redor, o fogo da oração distingue o coração que confia em Deus de todos os outros que se entregam ao desespero. Ele não elimina a dor, mas transforma a forma como a dor é carregada. Ele não impede que lutas surjam, mas garante que nunca serão enfrentadas em completa solidão. Cada vez que uma alma se dobra em oração, mesmo rapidamente acrescenta uma centelha a esse fogo, e ele se torna mais forte, mais firme, mais resistente ao vento das adversidades. O que poderia ser apagado pela tempestade se mantém aceso porque foi alimentado na intimidade com Deus. No fim, o fogo que não se apaga é a prova de que existe uma força maior do que qualquer desânimo humano. É a lembrança constante de que, mesmo quando tudo parece frio e sem cor, há calor suficiente para sustentar a esperança. 2 minutos diante de Deus são suficientes para soprar sobre as brasas e mantê-las vivas, lembrando a alma que não há noite tão longa que consiga apagar a chama da fé. Essa chama é herança do Espírito. É promessa de que a presença divina nunca abandona, e é também responsabilidade do coração humano, que escolhe diariamente manter o fogo aceso com atos simples de oração. É nesse fogo constante que a alma encontra força para continuar, coragem para resistir e luz para atravessar qualquer escuridão. A palavra escondida no silêncio é aquela voz suave que se revela somente quando o coração decide parar e ouvir. O mundo está cheio de ruídos, opiniões, distrações e cobranças que gritam constantemente dentro da mente e fora dela. Em meio a esse barulho, a impressão que muitos têm é que Deus se calou, que o céu se fechou, que não há resposta. Mas o silêncio não é ausência, é palco.
É no silêncio que a palavra divina se manifesta de forma mais clara, porque a oração cria espaço para que a alma perceba aquilo que estava encoberto pelo excesso de sons. 2 minutos de entrega, quando feitos com sinceridade, se tornam suficientes para transformar o silêncio em revelação. É nesse espaço pequeno que se descobre que Deus nunca parou de falar. Apenas esperava que a mente desacelerasse para ouvir. Essa palavra escondida no silêncio não chega como um trovão, mas como uma brisa. A Bíblia mostra isso de forma marcante quando Elias procurou o Senhor em manifestações poderosas, mas o encontrou em um sussurro suave. O sussurro exige atenção, exige pausa, exige sensibilidade. A oração curta nos coloca exatamente nesse estado de prontidão, afinando o ouvido da alma para captar o que não seria ouvido em meio ao ruído. Não é que Deus fale baixo, é que Ele fala de maneira que exige intimidade. A palavra escondida no silêncio não é para o ouvido apressado, mas para o coração que decidiu parar e ouvir. Por isso, 2 minutos podem ser tão transformadores. Eles treinam a alma a buscar no silêncio a voz que direciona, consola e corrige. Essa experiência também pode ser compreendida à luz da ciência. O cérebro humano processa informações em excesso, e o silêncio, ainda que breve, reorganiza os circuitos neurais, permitindo que novas percepções surjam. É por isso que muitas vezes, após uma oração curta, a pessoa sente clareza sobre uma decisão ou paz diante de uma dúvida. O silêncio oracional ativa áreas cerebrais ligadas à introspecção e ao significado, permitindo que a mente encontre respostas que estavam abafadas. Em 2 minutos, o invisível se torna perceptível e a palavra que antes parecia distante surge com nitidez. A oração transforma silêncio em revelação, porque abre a mente para captar o que já estava presente, mas encoberto. A palavra escondida no silêncio também desafia o coração a confiar. Nem sempre a resposta vem como se espera, e muitas vezes ela chega de forma indireta, através de pessoas, de acontecimentos, de pequenos sinais. Mas é no silêncio que aprendemos a interpretar esses sinais como vozes do cuidado divino. 2 minutos de oração, feitos diariamente, treinam o coração a perceber a presença de Deus nas coisas mais simples. Em uma lembrança que surge de repente, em uma ideia inesperada, em uma paz que brota sem motivo aparente. Esse treinamento transforma a vida inteira em diálogo, mostrando que o silêncio nunca foi vazio, mas sempre cheio da palavra divina. No fim, a palavra escondida no silêncio é a prova de que Deus não compete com os gritos do mundo. Ele fala de modo que apenas quem realmente busca consegue ouvir. Esse modo de comunicação não diminui o valor da revelação, pelo contrário, aumenta, porque exige entrega e atenção. 2 minutos diante do Senhor são suficientes para descobrir que o silêncio guarda respostas, que o silêncio é cheio de voz, que o silêncio é o templo em que Deus sussurra segredos àqueles que escolhem confiar. Essa é a riqueza da oração curta e sincera. Transformar silêncio em sentido, transformar quietude em diálogo, transformar vazio em plenitude. Um clamor que cria novos caminhos é o poder invisível da oração de 2 minutos que se estende para além do instante em que é feita. Não é apenas um pedido que sobe ao céu. É uma semente lançada em solo eterno que começa a gerar mudanças profundas no interior e ao redor. Cada vez que a alma clama, abre-se a possibilidade de criar trilhas onde antes havia apenas deserto. A mente, saturada de padrões repetitivos de medo, dor e ansiedade, encontra na oração a chance de se reorganizar. Esse clamor não é uma palavra qualquer.
É uma decisão que movimenta o invisível e cria trajetórias que antes não existiam. 2 minutos de entrega se tornam o início de uma transformação que pode redefinir toda a jornada da vida. A neurociência chama esse processo de neuroplasticidade. A capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões e abrir caminhos diferentes de pensamento. A oração atua diretamente nesse mecanismo. Quando alguém ora com intensidade, mesmo que brevemente, está ensinando o cérebro a sair de rotas antigas de desespero e a abrir estradas novas de esperança. O clamor cria sinapses diferentes, associa fé à calma, confiança à paz, entrega à serenidade. É como se cada oração curta fosse uma ferramenta de construção, abrindo avenidas no deserto mental e preparando a alma para enxergar saídas que antes pareciam impossíveis. O que a razão não via, a oração revela, porque ela não apenas pede, mas também molda. Ela transforma o impossível em caminho. Esse poder de criar novos caminhos não acontece apenas dentro, mas também fora. A Bíblia está cheia de exemplos em que clamores curtos mudaram histórias inteiras. Jonas, do ventre do peixe, clamou e encontrou libertação. Ana, com poucas palavras, derramou o coração diante de Deus e sua vida foi transformada. Jesus, com frases curtas, fez milagres acontecerem diante de multidões. Não foi a extensão das palavras que moveu o céu, mas a verdade e a intensidade do clamor. É isso que acontece quando a alma decide gastar 2 minutos em oração sincera. As portas começam a se abrir, oportunidades surgem, forças se renovam, caminhos que pareciam fechados se revelam como passagens preparadas por Deus. O clamor também revela uma verdade filosófica profunda. Aristóteles dizia que o movimento é a essência da vida, e o clamor é justamente o movimento da alma em direção ao divino. O ser humano, quando se cala diante da dor, fica paralisado. Mas quando decide clamar, ainda que brevemente, rompe a paralisia e inicia movimento. Esse movimento abre caminhos porque tira a alma da estagnação, empurra o coração para além da prisão interior. É como acender uma tocha no meio da noite. De repente, o que antes parecia apenas escuridão, revela trilhas que estavam ocultas. 2 minutos de clamor não apenas aliviam a dor do momento, mas apontam novos horizontes e mostram possibilidades de futuro que antes pareciam invisíveis. No fim, o clamor que cria novos caminhos é a prova de que ninguém está preso para sempre em seus medos, em suas culpas ou em suas dores. A oração curta, intensa e sincera é a chave que abre portas em lugares que pareciam sem saída. Ela move o interior e o exterior ao mesmo tempo, reorganiza pensamentos, cura feridas, inspira decisões, renova forças. 2 minutos diante de Deus são suficientes para começar a caminhar por trilhas inéditas, abrir estradas na alma e transformar desertos em jardins. O clamor é a semente, e o caminho novo é o fruto. Esse é o poder que faz da oração um ato de recriação, capaz de mudar destinos e restaurar esperanças. A luta contra a pressa é uma das batalhas mais silenciosas e, ao mesmo tempo, mais destrutivas da vida moderna. A pressa corrói a alma porque rouba a capacidade de perceber o presente, de sentir cada detalhe, de mergulhar no instante. A mente acelerada não consegue ouvir a própria voz interior e muito menos a voz de Deus. A oração de 2 minutos surge como resistência radical a esse ritmo doentio, como um ato de desaceleração que desafia a lógica do mundo. Em meio a relógios, compromissos, cobranças e urgências, parar para orar é como erguer uma bandeira de liberdade diante da escravidão da pressa. É declarar com a própria vida
que há algo mais importante do que correr atrás de tudo, que existe uma prioridade invisível que dá sentido a todas as outras coisas. É nesse espaço breve que a alma aprende a respirar novamente. Essa luta não é apenas espiritual, mas também psicológica. A pressa crônica mantém o corpo em estado constante de alerta, com altos níveis de cortisol circulando no sangue, acelerando o coração e desgastando a mente. Esse estado contínuo gera ansiedade, cansaço e perda de clareza. A oração de 2 minutos quebra esse ciclo, interrompendo o ritmo imposto pelo mundo. Quando alguém se recolhe, ainda que por pouco tempo, o corpo responde com alívio imediato, reduzindo a pressão interna, equilibrando a respiração, acalmando a mente. A luta contra a pressa não é vencida em grandes intervalos, mas em pequenas pausas conscientes. 2 minutos podem ser suficientes para relembrar que a vida não é feita apenas de correr, mas também de confiar. Não apenas de buscar, mas também de esperar. As Escrituras mostram que a pressa muitas vezes afasta o ser humano da sabedoria. Quantas decisões precipitadas trouxeram dor e arrependimento? Quantos erros poderiam ser evitados se houvesse espaço para escutar a voz de Deus antes de agir? O salmista declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A oração breve é esse aquietar-se, essa pausa que rompe a tirania da pressa e abre espaço para o discernimento. 2 minutos diante do Senhor podem impedir uma decisão equivocada, podem evitar palavras ditas em ira, podem salvar relacionamentos e caminhos. A luta contra a pressa, portanto, não é apenas disciplina espiritual, mas ato de sabedoria que protege a vida de consequências desnecessárias. Do ponto de vista filosófico, os antigos estoicos já ensinavam que a pressa é inimiga da clareza, porque leva a alma a se perder no turbilhão de desejos e medos. Marco Aurélio lembrava que cada instante deve ser vivido com consciência plena, porque é o único que realmente existe. A oração de 2 minutos coloca esse ensinamento em prática, devolvendo ao coração a capacidade de viver o presente com profundidade. É nesses instantes que a vida se torna mais clara, porque a pressa é substituída pela presença, o desespero é substituído pela confiança, a ansiedade é substituída pela fé. A luta contra a pressa, quando travada em oração, não apenas desacelera o corpo, mas também abre espaço para o eterno no meio do cotidiano. No fim, resistir à pressa é escolher qualidade em vez de quantidade, profundidade em vez de superficialidade, presença em vez de ausência. A oração curta é o antídoto que cura a alma cansada de correr atrás de tudo e nunca encontrar descanso. Em apenas 2 minutos, a vida encontra ritmo diferente, alinhado não com a velocidade do mundo, mas com a paz de Deus. A luta contra a pressa não termina em um único ato, mas começa em cada pequena pausa que devolve ao coração o que realmente importa. É assim que a oração de 2 minutos se torna uma vitória diária sobre a tirania do tempo, um resgate da essência que a pressa tenta roubar. E uma prova de que a fé sempre se move em outro ritmo, o ritmo eterno. Ecos da tradição são as vozes que atravessam séculos e ainda ressoam no coração de quem decide orar. Quando alguém se recolhe em 2 minutos de entrega, não está sozinho, está acompanhado por uma multidão invisível de homens e mulheres que, ao longo da história, provaram a força da oração curta, simples e sincera. Essas vozes não são apenas memória, são testemunho vivo de que a oração é um fio que liga gerações, sustentando a fé de povos inteiros. Oração breve já moveu avivamentos, transformou destinos
e trouxe consolo a corações aflitos. Ecos de Lutero, clamando por firmeza em meio à reforma, de Spurgeon, sustentando-se contra a sombra da depressão, de Padre Zezinho conduzindo multidões com palavras simples e músicas de fé, de Wesley pregando ao ar livre enquanto orava por transformação. Cada voz ainda vibra no presente como lembrança de que 2 minutos diante de Deus podem ser mais fortes do que 1000 horas diante dos homens. Esses ecos não são apenas registros históricos, são guias espirituais. Eles mostram que não há barreira de tempo ou de espaço para a oração. O mesmo Espírito que respondeu no passado continua respondendo hoje. A tradição confirma que Deus não precisa de longas repetições, mas de corações quebrantados. Oração breve pode acender fogo em multidões, pode salvar um coração em silêncio, pode sustentar alguém em meio a guerras invisíveis. A tradição nos mostra que cada instante de oração é parte de uma corrente eterna que liga o clamor humano ao poder divino. 2 minutos de oração hoje carregam em si a mesma força que sustentou gerações inteiras no passado. E essa percepção dá coragem para prosseguir mesmo em meio ao cansaço. A ciência pode chamar isso de transmissão cultural ou memória coletiva. Mas a fé reconhece que é mais do que isso. É o Espírito Santo que atravessa séculos e conecta corações que nunca se conheceram, mas que compartilham a mesma chama. Quando alguém ora hoje, de forma breve e intensa, alimenta não apenas sua própria vida, mas também participa desse eco que continua a ressoar no mundo. É como se cada oração acrescentasse uma nova nota à sinfonia da fé. E essa música jamais deixa de tocar. 2 minutos diante de Deus são também participação em algo muito maior, algo que transcende a individualidade e se une ao clamor eterno da igreja que ora. Esses ecos também ensinam humildade. Eles lembram que ninguém é o primeiro a clamar e ninguém será o último. Somos parte de uma corrente que nunca se quebra. Isso liberta da vaidade e fortalece a perseverança, porque mostra que a oração breve não é pequena, mas parte de uma obra grandiosa. Se grandes pregadores, santos, missionários e homens comuns encontraram força em poucos minutos de oração, também hoje, cada alma pode encontrar nesse mesmo gesto a continuidade de sua história espiritual. 2 minutos diante de Deus são como lançar a própria voz no coro eterno dos que acreditam. O coração descobre que não está só, mas unido a milhares de vozes que atravessaram desertos, dores e lutas e encontraram, em breves orações, a força para permanecer. No fim, os ecos da tradição nos recordam que a oração curta é herança e responsabilidade. Ela nos foi entregue por gerações que confiaram no poder do clamor, e agora cabe a nós manter essa voz viva. 2 minutos de oração não apenas aliviam a alma de quem ora, mas também alimentam essa corrente que nunca se extinguirá. Cada vez que o coração decide parar e entregar sua voz ao céu, os ecos do passado se unem à voz do presente, formando um testemunho que atravessa o tempo e se prolonga no futuro. E é nesse som invisível que a alma encontra coragem, inspiração e certeza de que, assim como no passado, Deus continua respondendo. A entrega que cura feridas invisíveis é o segredo que a oração curta carrega em sua essência. Há dores que não aparecem em exames médicos, não sangram aos olhos de ninguém, mas corroem o coração em silêncio. São memórias que pesam, culpas que sufocam, rejeições que ainda ecoam na mente, medos que não se confessam em voz alta. Essas feridas invisíveis, se não forem tratadas,
se transformam em muros que afastam a alma da paz. É nesse território oculto que a oração de 2 minutos age com maior poder. Quando alguém decide parar e se entregar diante de Deus, mesmo que por pouco tempo, abre a porta para que o Espírito Santo toque regiões escondidas que nem a própria razão consegue alcançar. A entrega sincera não é discurso, é rendição. E nessa rendição, a cura começa. Essa cura não acontece como um passe de mágica, mas como uma força silenciosa que age de dentro para fora. A entrega em oração reorganiza emoções, libera ressentimentos e devolve ao coração a capacidade de confiar. A psicologia moderna explica que expressar sentimentos em ambientes de segurança emocional já produz alívio e transformação. A oração é esse ambiente seguro absoluto, porque ali a alma não é julgada nem rejeitada. Em 2 minutos de entrega, a mente encontra espaço para soltar o peso que carregava. E o coração experimenta a leveza de não precisar controlar tudo. O invisível começa a se reorganizar, e as feridas ocultas encontram o bálsamo que nenhuma palavra humana poderia oferecer. Deus age onde a dor se esconde, porque a entrega abre acesso àquilo que estava trancado. As Escrituras são claras sobre isso. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entregar é lançar. É colocar fora de si o que estava corroendo dentro. É abrir as mãos e deixar que o peso escorra. Quando a alma pratica essa entrega, mesmo por 2 minutos, faz um movimento que interrompe o ciclo da autossuficiência e abre espaço para a graça. Essa graça não apenas alivia, mas cura. Feridas de rejeição encontram aceitação. Feridas de medo encontram confiança. Feridas de culpa encontram perdão. A entrega é a chave que abre a porta para a presença de Deus agir. 2 minutos de oração podem ser o início de um processo que transforma dores antigas em testemunhos de vitória. Essa cura também pode ser compreendida sob a luz da neurociência. Quando alguém se entrega em oração, ativa regiões cerebrais ligadas à autorregulação e ao alívio do estresse. O cérebro aprende a interpretar as memórias dolorosas de forma diferente, substituindo padrões de medo por padrões de confiança. Essa reconfiguração não elimina o passado, mas tira o veneno da ferida, deixando apenas a cicatriz como lembrança de superação. É por isso que a entrega em oração não é apenas espiritual, é também uma experiência fisiológica que traz benefícios reais à mente e ao corpo. O coração encontra paz, a mente se torna clara e o corpo responde com equilíbrio. Em 2 minutos, o invisível se reorganiza e começa a se manifestar no visível. No fim, a entrega que cura feridas invisíveis é um ato de coragem. Exige humildade reconhecer que não podemos carregar sozinhos as dores mais profundas. Exige fé acreditar que Deus pode tocar aquilo que nem nós mesmos conseguimos resolver. Mas cada vez que alguém decide orar e entregar, descobre que não há ferida tão escondida que o amor divino não alcance. 2 minutos de entrega podem se tornar o início de uma vida inteira de cura, porque a graça de Deus não depende de tempo, mas de sinceridade. E quando a alma finalmente solta o peso que a esmagava, descobre que estava sendo sustentada o tempo todo por mãos invisíveis que jamais a abandonaram. 2 minutos de eternidade é a revelação de que o tempo humano e o tempo divino não seguem a mesma medida. Para nós, 2 minutos são apenas uma fração quase insignificante do dia. Mas diante de Deus, eles podem conter a profundidade de uma eternidade inteira. É nesse paradoxo que a oração breve encontra seu poder, porque ela quebra a lógica da pressa
e da quantidade para revelar que o que realmente importa é a intensidade e a entrega. 2 minutos diante do trono divino podem ser mais transformadores do que horas de distração, porque naquele instante o coração se concentra inteiramente em Deus. É como se o relógio parasse de marcar o tempo comum e a alma fosse transportada para um espaço eterno, onde passado, presente e futuro se encontram sob a luz da presença divina. Essa experiência não é apenas teológica, mas também existencial. A eternidade não é algo distante que só começa após a morte. Ela se infiltra no presente cada vez que a alma se abre em oração. 2 minutos podem ser a porta pela qual a eternidade entra no agora. É o momento em que o coração deixa de ser apenas um órgão que pulsa e se torna altar vivo. O momento em que a mente deixa de correr atrás de 1000 pensamentos e encontra repouso na presença de Deus. Essa experiência de eternidade é tão real que muitas vezes, ao terminar a oração, a pessoa sente que se passaram muito mais do que alguns minutos, como se tivesse mergulhado em um tempo diferente, fora da contagem humana. Esse é o mistério da oração. Ela suspende o tempo e faz a alma tocar aquilo que não tem fim. A Bíblia está repleta de exemplos que confirmam essa verdade. Um simples "Senhor, salva-me" foi suficiente para que Pedro, afundando nas águas, fosse erguido pela mão de Cristo. Um curto clamor de Ana mudou toda a sua história, transformando lágrimas em promessa. Um breve "Pai, perdoa-lhes" de Jesus na cruz ecoa até hoje, atravessando séculos com poder redentor. Nenhum desses momentos durou horas, mas todos carregaram eternidade. O que conta não é o tempo que o relógio marca, mas a intensidade da entrega. 2 minutos podem ser eternos, porque Deus não mede oração pela extensão das palavras, mas pela profundidade do coração que se abre diante dele. É nesse instante breve que a eternidade toca a alma e transforma o agora. Do ponto de vista da mente, essa experiência pode ser explicada pela capacidade que o cérebro tem de perder a noção de tempo quando está completamente focado em algo. Chamamos isso de estado de fluxo. Durante a oração, a alma entra nesse estado, em que o foco absoluto no divino suspende a percepção comum de tempo. 2 minutos de entrega se transformam em eternidade percebida, porque o coração encontra um nível de presença tão intenso que o tempo deixa de ser medido da mesma forma. A neurociência descreve isso como reorganização de redes cerebrais. A fé descreve como encontro com o eterno. Ambas apontam para a mesma realidade. Orar, mesmo por pouco tempo, transporta o ser humano para uma dimensão em que a eternidade se manifesta. No fim, 2 minutos de eternidade são a prova de que não precisamos esperar grandes ocasiões para experimentar a presença de Deus. Basta parar por pouco tempo, abrir a alma e deixar que Ele entre. Essa prática não depende de lugar, de circunstâncias ou de status espiritual. Ela é acessível a todos, todos os dias, em qualquer situação. 2 minutos se tornam eternidade porque Deus decide habitar naquele instante e transformar o que parecia pequeno em algo imensurável. E quando a alma prova esse encontro, descobre que não precisa de muito para sentir a presença do Eterno, apenas de sinceridade e entrega. Essa é a beleza da oração breve. Condensar a eternidade em minutos e provar, ainda em vida, o gosto daquilo que nunca terá fim. Conclusão impactante é o momento em que tudo o que foi dito encontra sentido dentro do coração que escutou, como se as palavras se transformassem em espelho e revelassem uma verdade que já estava guardada no íntimo. Depois de atravessar o caminho da oração breve,
da entrega sincera, da luta contra a pressa e da descoberta da eternidade nos instantes curtos, chega-se ao ponto de perceber que 2 minutos podem mudar absolutamente tudo. A alma que experimenta essa prática descobre que não existe oração pequena, porque diante do Deus eterno, cada segundo é grande. Essa conclusão não é apenas teórica. É a experiência viva que se renova toda vez que o coração decide parar e se abrir, mesmo em meio às lutas, às dúvidas e aos medos. O impacto está em compreender que a oração não é apenas um recurso de emergência, mas um modo de viver. 2 minutos diante de Deus, feitos com verdade, podem marcar o início de uma transformação irreversível. É como se o peso que antes parecia insuportável fosse trocado por asas invisíveis, como se o desespero que sufocava fosse substituído por uma paz que não se explica, como se o vazio interior fosse preenchido por uma presença real. Esse é o poder da oração. Condensar a eternidade no instante, tocar o invisível com palavras simples, abrir caminhos novos quando tudo parece fechado. A conclusão que ecoa é clara. Quem se entrega em 2 minutos descobre que o céu inteiro se abre para acolher essa entrega. Essa verdade também nos desafia a viver de forma diferente. Se 2 minutos são suficientes para tocar o céu, por que gastar a vida inteira buscando em tantos lugares o que só se encontra em Deus? Essa conclusão impactante chama para a simplicidade, para a constância, para a coragem de acreditar que não é preciso muito para começar. É preciso apenas parar, abrir a alma e deixar que a oração aconteça. Não se trata de quantidade, mas de profundidade. Não se trata de repetir fórmulas, mas de entregar o coração. E quando essa prática se torna hábito, a vida inteira é transformada. A alma descobre que nunca mais estará sozinha, porque em cada pausa breve encontrará a presença que sustenta todas as coisas. No fim, a conclusão impactante é que a oração de 2 minutos não é apenas uma prática espiritual. É um reencontro com o sentido da própria existência. É o instante em que a razão e a fé se unem, em que o corpo e o espírito se alinham, em que o silêncio se enche de voz e em que a eternidade invade o tempo. Essa oração curta não é pequena, é infinita em seu alcance, porque conecta o humano ao divino de maneira direta e poderosa. E a mensagem final que fica é que, se hoje você parar por 2 minutos, se hoje você decidir se entregar, descobrirá que não precisa esperar por milagres distantes, porque o maior milagre já aconteceu. O céu se inclinou para ouvir a sua voz e a sua alma encontrou paz.